Olá pessoal, aqui é o professor Edson, trazendo mais um vídeo para você da nossa língua inglesa. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o futuro com going to, use of the going to future, tá ok? Já se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dá uma forcinha pra gente aí. A gente vai sempre estar publicando esses vídeos com aulas aqui da língua inglesa. Lembrando a você que é amante da língua inglesa, que gostaria de aprender a língua inglesa, que essa parte gramatical é uma base. Sem ela, você tem problemas, tem dificuldade para aprender a língua, tá certo? Então, é claro que a gramática não é tudo. A gramática não é a mais importante. A gramática é um dos pilares do aprendizado da língua. E é importante também. É um pilar importante. Ok? Então, se você gosta da língua inglesa, se você gostar desse vídeo, pode assistir até o final e testar se você gosta. Dá um like aí e se inscreva no canal e vamos direto para o uso do going to future, ok? A primeira coisa que a gente tem que aprender quando vai estudar um tópico gramatical, como é o caso, aqui o going to, é para que serve, né? Como o próprio título aqui da apresentação diz, nós vamos aprender o uso do going to future. Então, quando é que nós usamos o going to? Aqui no 1.1 está dizendo a primeira forma, né? O primeiro uso, o uso principal do going to future. Nós usamos o going to future para ações, para falar de ações planejadas no futuro. Repetindo, nós usamos o going to future para falar de ações planejadas no futuro. Em inglês, planned actions in the future. Aqui embaixo nós temos um exemplo de uma ação, de uma frase que mostra uma ação planejada no futuro. We are going to sing at the party. We are going to sing at the party. Nós vamos cantar na festa. Essa frase está falando de uma ação planejada no futuro. The action planned in the future, ok? Vamos aqui para o nosso segundo slide. Em segundo lugar, nós usamos o going to future quando você quer falar de algo que você tem certeza que vai acontecer no futuro. You are certain that something is going to happen in the future. Logical consequence. You are certain that something is going to happen in the future. Logical consequence. Ou seja, se você está certo de que algo vai acontecer no futuro, é uma consequência lógica, então você vai usar o going to future para falar disso. Aqui embaixo nós temos uma frase exemplificando. Vamos ler então. Look at that car. Look at that car. Is it going to crash into the yellow one? Look at that car. It is going to crash into the yellow one. Olha aquele carro, ele vai bater no outro, no amarelo, certo?
Então essa frase está falando de uma coisa que você tem certeza que vai acontecer, a não ser que algo mude a rota. O lógico é que isso aconteça. Né? O carro está trafegando de alguma forma que, se algo não mudar, ele vai bater no carro amarelo, tá certo? Então, só para fechar, isso aqui é só a introdução. Se você não entendeu ainda, bulufa-se, não se preocupe. Isso aqui é só a introdução. É só para dizer para você duas coisas. Primeiro, nós usamos o the going to future para falar de ações planejadas no futuro. Plan actions in the future, tá certo? E nós usamos o going to future para falar de algo que você tem certeza que vai acontecer no futuro, uma consequência lógica, como no caso aqui do carro, tá certo? Nesse slide nós vamos ver como o going to se organiza, qual a sintaxe do going to, tá certo? Qual a forma do going to. Então aqui esse slide é um exemplo, é uma ilustração para que fique bem mais fácil de você entender. Uma frase onde o going to vai aparecer, onde é usado o going to, como nessa, por exemplo, na anterior, você vai ter o sujeito, que nesse caso aqui começa nessa frase: It is going to crash, tá? Então o sujeito dessa frase é o it, o carro, is, verbo to be, o going to, que é fixo, e o verbo crash, bater, tá certo? Então, eu voltei lá para você entender melhor. Então, toda frase com going to, future, você vai ter o sujeito, depois do sujeito você vai ter o verbo to be no simple present, no presente, né? Nas formas am, are ou is. Evidentemente, você vai ter só um desses em cada frase. Vai ser am se o sujeito for I. Vai ser are se o sujeito for plural. Ou you. Vai ser is se o sujeito for singular. Ou he, she, it. Ok? Então, só retomando aqui o pensamento. Toda frase no going to future vai ter um sujeito. Depois do sujeito você tem essa forma aqui. Você vai ter o verbo to be, am, is ou are, depende do sujeito, como eu expliquei. Se o sujeito for I, eu vou ter am. Se o sujeito for plural, eu vou ter are. Ou se o sujeito for you, eu também vou ter are. E se o sujeito for singular, ou he, she ou it, eu vou ter is logo depois do sujeito. Depois vem o going to, e logo depois nós temos o verbo na sua forma do infinitivo, que é a forma básica do verbo. Por exemplo, se você procurar, digitar lá no Google, como é o verbo estudar, estudar em inglês, vai aparecer para você a forma básica e a forma do infinitivo, provavelmente, que é to study, é o infinitivo, e study é a forma básica. Ok? Então, só para fechar esse slide aqui, para ficar bem claro, a sintaxe, né, do going to future é essa. Anota aí, sujeito mais verbo to be no presente, am, are ou is, mais going to com o verbo no infinitivo. Valeu? E aqui nós temos alguns exemplos para enfatizar a forma afirmativa do going to future. Ok? É o nosso 4.1, affirmative sentence in the going to future. Do lado esquerdo nós temos long forms, a forma completa.
E do lado direito nós temos as contract forms, ok? Aí nós temos uma frase aqui como exemplo. I am going to play handball. I am going to play handball. Tá? Aqui é aquela revisão da sintaxe que eu falei para vocês. Sujeito da primeira frase, I, eu. O verbo to be, am, o going to e o verbo play na sua forma básica. Se eu quiser contrair a frase, eu simplesmente tiro o A do I am e junto aí com a apóstrofe, ok? A segunda frase como exemplos é You are going to play handball. Sujeito you, o verbo muda para are, ok? Lembra que eu disse? Se o sujeito é I, o verbo to be no presente vai ser am. A forma do verbo to be no presente vai ser am. Se o sujeito é you ou plural, né, a forma vai ser are, ok? Então, you are going to play handball. Você vai jogar handball. You are going to play. You're going to play handball. Contraiu o verbo to be, o sujeito mais o verbo to be, tá certo? Vamos passando. Negative. 4.2, negative sentences and the going to future. Muito fácil, usando aquelas mesmas frases como modelo, tá? Lembrando que aí não muda nada, só muda o sujeito pode mudar, o verbo to be vai aparecer am, is ou are, e o verbo também você pode ser qualquer verbo, só lembrando que ele vai estar sempre na forma do infinitivo ou da forma básica. Quando a gente diz forma do infinitivo, a gente fala do verbo com to, por exemplo, to play, to study, to beat, to sleep e etc. Quando a gente fala da forma básica, é o verbo na mesma forma do infinitivo, só que sem o to. Ao invés de to play, play. Ao invés de to study, study. E assim por diante. Tá? Para a gente formar a forma negativa, é muito simples. Ela é igualzinha à forma afirmativa, a única diferença é que você tem o acréscimo do not. O not que vai ficar sempre depois do verbo to be. Muito simples. Você colocou o not no lugar certo, que é depois do verbo to be, pronto. Você transformou a frase que era afirmativa numa frase negativa. I am not going to play handball. Eu não vou jogar handball. Se você quiser contrair, pode. É só fazer a mesma coisa que você fez lá na forma afirmativa. Tira o A do am e junta com o I. I am not going to play handball. Tá? You are not going to play handball. E aí pode ficar. Há duas opções. You're not going to play handball ou you are going to play handball. Tá certo? Essa é a forma negativa. Lembrando, para formar a forma negativa, basta acrescentar o not após o verbo to be. Vamos ao 4.3. Questions in the going to future. Perguntas. Como eu faço perguntas usando o going to future? Muito simples. O verbo to be, que na sintaxe da afirmativa e da negativa fica sempre depois do sujeito, não importa o tamanho do sujeito. Aqui nessas duas frases nós temos sujeitos pequenos, como I e you, mas poderia, por exemplo, ser um sujeito composto como Jen e John, né?
entre the car yellow, o carro amarelo, podia ser um sujeito, por exemplo, sim longo. O importante é o seguinte: para fazer as questões, as perguntas no going to future, você, ao invés de colocar o verbo to be depois do sujeito, como na afirmativa e na negativa, você coloca o verbo to be antes do sujeito, como foi feito aqui nessas frases que nós estamos usando como modelo desde o começo. Lembra que a afirmativa dessa primeira frase era I am going to play handball. Eu vou jogar handball. Na interrogativa vai ficar am I, ao invés de I am I. Am I going to play handball? Ok? A mesma coisa a outra frase que era you are going to handball. Você ou vocês vão jogar handball. Vou jogar. Agora, ao invés de you are, vai ser are you going to play handball? Não esqueça do ponto de exclamação, porque o pontinho de exclamação é que faz a questão estar certa ou errada. Beleza? Então era isso, pessoal. Só dar uma voltar aqui, tá? Uma revisada rapidinho. Toda aula tem que ter uma revisão. Então, nós usamos o going to future para falar de ações planejadas no futuro. Planned action in the future. Por exemplo, we are going to sing at the party. Nós vamos cantar na festa. Nós usamos também o going to future quando queremos falar de algo que nós temos certeza que vai acontecer no futuro, como uma consequência lógica, né? You are certain that something is going to happen in the future. Logical consequence. For example, look at that car. It is going to crash into the yellow one. Olha aquele carro. Ele vai bater no carro amarelo. Ok? A forma é essa. Sujeito, verbo to be, presente, am, is ou are. Se o sujeito for I, o to be vai ser am. Se o sujeito for plural ou composto, vai ser are. Se o sujeito for singular ou he, she, it, vai ser is. Aí eu tenho sujeito, am, are ou is, mais going to, mais o verbo da sua forma do infinitivo, ok? Ou na forma básica. Alguns exemplos aqui, forma afirmativa. I am going to play handball. You are going to play handball. Contraído. I'm going to play handball. You're going to play handball. Negative sentence in going to future. I'm not going to play handball. You are not going to play handball. Long forms, formas longas. Formas contraídas, contracted form. I'm not going to play handball. You're not going to play handball. You aren't going to play handball. Ok? Eu não vou jogar handball. Você não vai jogar handball. 4.3 Questions and the going to future. Como fazer perguntas? Trazemos o verbo to be para o início da frase ou para antes do sujeito. Afirmativa, negativa, verbo to be fica depois do sujeito. Interrogativa, verbo fica antes do sujeito. Beleza? Verbo to be. Am, is ou are. Não há como contrair, not possible. Não há contrações nas perguntas. Am I going to play handball? Eu vou jogar handball. Are you going to play handball? Você vai jogar handball. É isso, pessoal. Agora eu queria que você tirasse alguns minutinhos
para fazer essa atividade. Eu vou deixar aí 3 minutinhos para você responder de acordo com aquilo que nós estudamos, tá? Alguns minutinhos, como é que ficaria essa primeira frase? Eu não vou responder, tá? Você pode, por exemplo, pegar um caderno e reescrever essa frase já com going to. Não esqueça a sintaxe, tá? Todas elas estão na forma afirmativa, tá bom? Então aí eu coloquei só o sujeito, tá faltando você completar. O verbo tá no final da frase. Então você vai usar o verbo to be, tá faltando aí o verbo to be, o going to e o verbo que te foi dado no final da frase, tá bom? Um minutinho aí para você praticar. Eu vou terminar o vídeo agora. Se você quiser praticar, eu aconselho que você faça isso. Dá um pause no vídeo, tá bom? E pratica para ver se você acertou. Depois confere com o que é ensinado anteriormente, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Não esqueça de deixar um likezinho aí, curte aí e se inscreve no canal.